Deus. Amém, igreja. Podem se sentar, por favor. Quando a gente começa a exaltar o Senhor, não dá vontade de parar, né? Ah, meu Deus, Ele é bom demais. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 40. Isaías 40, no versículo 3 está escrito assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e todos o verão, pois a boca do Senhor é quem fala. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela palavra dele? Glória a Deus. Irmãos, antes de começar aqui a explanar mais sobre o tema do mês, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho um sonho. Quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho aqui para Shalom, eu consigo enxergar uma igreja muito maior do que é agora. E eu tenho um sonho de ver um dia a igreja Shalom, a nossa denominação Shalom, alcançando lugares inimagináveis, alcançando pessoas que nós nunca imaginamos que iriam alcançar. E isso acontece até hoje. Através desse ministério já foram alcançadas muitas pessoas. Vocês que estão aqui foram alcançadas pela Shalom. E eu ainda tenho esse sonho de ver a Shalom inundando nações com a glória de Deus. Muitas vezes a gente fica preso no dia a dia e esquece que o nosso Deus é um Deus grande. Ele é um Deus grande. Então, o que esperar de Deus? Coisas grandes. Diga comigo assim: eu espero coisas grandes de Deus. Coisas grandes. Eu espero que os nossos ministérios alcancem cidades, alcancem estados, alcancem nações, porque a palavra diz que nós iríamos até os confins da terra fazendo discípulos. Então, irmãos, se vocês um dia chegarem para mim e perguntar qual é o seu sonho, meu sonho não é ter uma casa própria, meu sonho não é ter um carro lindo do ano, meu sonho é ver a Shalom inundando as nações com a glória de Deus. Vocês querem isso também? Então nós vamos refletir nisso nessa manhã. Aqui em Isaías 40 nós lemos que o Senhor está dizendo que tem uma voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. E o tema do mês é alargar as tendas. E por que esse texto de Isaías 40 me chamou a atenção? Porque aqui está falando sobre nivelar. Aqui está falando: faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e os montes, as colinas, as montanhas serão rebaixadas. Tudo que é torto será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois é o Senhor quem fala. Aqui não é qualquer pessoa que está falando. Através do profeta Isaías, Deus está falando: nivelem o caminho, abra a estrada no deserto, porque a minha glória se manifestará. Eu, Senhor, quem estou falando. E aqui, irmãos, nós temos que entender que antes de nós montarmos a nossa tenda, antes de nós montarmos a nossa barraca, antes de nós montarmos qualquer estrutura, nós temos que nivelar o nosso coração. Não adianta você querer ter uma tenda. A gente não está falando sobre alargar a tenda, mas não adianta você ter uma tenda se o seu coração é torto. Não adianta você querer construir uma casa, um edifício num lugar onde é impossível. Então, antes de você querer alargar a sua tenda, você precisa nivelar o seu coração. Você precisa fazer como o profeta Isaías profetizou: prepare o caminho para o Senhor. Prepare o caminho para o Senhor. As colinas serão rebaixadas, os vales serão levantados. E aí nós vemos um caminho reto para o nosso Deus passear nesse caminho. E aí, quando nós
temos esse lugar aplainado, aí você pode construir a sua tenda. Amém? Então, Deus está nos chamando para construir algo grande. Deus está nos chamando para coisas grandes. Jesus disse: se vocês crerem, vocês farão obras maiores. Aí fica aí para você entender o que serão essas obras maiores. Eu entendo que é alcance. Jesus ali, ele iniciou o evangelho, mas depois dele ter falado isso, ele deixou esse caminho aberto para a gente. Vocês farão obras maiores. Amém? Amém, igreja? Todos comigo? Glória a Deus. E aí, irmãos, antes de nós queremos alargar a tenda, eu vou dar alguns caminhos aqui que Deus me fez refletir. Primeiro, nós precisamos preparar o terreno. Diga comigo assim, ó: eu devo preparar o terreno. Antes de você construir algo grande, você precisa preparar o terreno. Porque onde você vai firmar a sua tenda? Será que você consegue fazer uma construção no lugar onde é torto? Não, você precisa preparar o terreno, o lugar onde você vai fazer isso. Irmãos, preparar o terreno é muito cansativo. A gente às vezes olha para um prédio pronto e a gente já fala assim: nossa, que lindo. Mas a preparação é cansativa. E o que isso quer dizer para a gente? O que tem a ver com a gente? Quando nós preparamos nosso coração para a glória do Senhor se manifestar, é cansativo, porque a gente tem que buscar santidade. Irmãos, lutar contra o pecado às vezes é cansativo, sim. É lógico que o Espírito Santo está dentro de nós e a gente, vai tendo a força dele ali. A palavra já diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas quando ainda não entendemos isso, é cansativo. A gente luta muito, a gente batalha muito contra o pecado, a gente diz não para muitas coisas. É cansativo. Preparar o terreno é cansativo, mas é necessário. É desconfortável, mas é inevitável. O caminho torto precisa ser endireitado. A segunda coisa que nós precisamos fazer é se preparar para crescer. Porque quando você nivela o caminho, aí você pode construir a sua tenda. Mas o segundo passo é você se preparar para crescer. E aí a gente vai para o tema do mês, para o capítulo, que é Isaías 54, versículo 1, que está escrito: cante, ó estéreo, você que ainda não deu à luz, exulte, grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos que os filhos da casada. Diz o Senhor: alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que povoe as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. E aí, a segunda coisa que nós devemos refletir é: eu devo me preparar para o crescimento. Porque você montar a sua tenda, você já preparou o terreno, montou a sua tenda, e anos se passam e a sua tenda continua no mesmo tamanho, a mesma coisa, mostra uma certa comodidade. E Deus é um Deus grande, lembrem sempre disso. Deus é grande, e para Deus Ele espera, e Deus espera de nós que nós sejamos pessoas que busquem o crescimento. Então se prepare para crescer. E aí vem algo que vocês devem refletir junto comigo: crescer dói. Quando você é empurrado para a maturidade, dói, porque aí você começa a ser independente, você começa a ser empurrado para viver sozinho, você começa a ser empurrado para fazer coisas que você não fazia antes, você começa a tomar para si responsabilidades que outras pessoas faziam até então, porque crescer e amadurecer dói.
as pessoas começam a te olhar diferente, começam a te olhar com mais respeito, as pessoas começam a te olhar com mais credibilidade, porque você está caminhando para um caminho de maturidade. Amém? Então, o crescimento é desconfortável, mas Deus quer que a gente cresça, porque Deus não está tão interessado no nosso destino se Ele não trabalhar o nosso caráter. Não adianta você querer alargar suas tendas, se você não tem um caráter transformado por Cristo. Eu estava pesquisando algumas coisas e eu cheguei em alguns testemunhos, alguns testemunhos, na verdade, são situações tristes, de pessoas muito famosas, pregadores famosos, cantores famosos, que já tiveram aí nome na mídia, que já tiveram aí nome em muitos lugares. Eles cresceram tanto, mas o coração deles ainda não estava preparado para o crescimento. Irmãos, quando você cresce muito, você abriga muita gente. E presta atenção nisso, você abriga muita gente. Quando você cai, muita gente cai com você. Vocês entenderam? Quando você cresce muito, quando você estende muito a sua tenda, muitas pessoas se acolhem na sua tenda. Mas quando sua tenda cai, as pessoas caem junto. E nós vemos isso nesses grandes homens, que eu não vou citar nomes aqui, mas muitas pessoas atuais que tiveram nomes muito relevantes, se tornaram referências mundiais até, cantores, pregadores, dentro da arte cristã, mas aí de repente caíram em algum pecado, deixaram seu coração se levar pela vaidade da ganância, do dinheiro, e quando eles destroem a sua tenda, irmãos, ele não se destrói sozinho. Muitas pessoas caem junto com ele, muitas pessoas se dispersam. É como Jesus já disse: fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se você está construindo a sua tenda, lembre-se que você é líder da sua tenda. Quando você é ferido, as ovelhas que vocês abrigaram ali, que você abrigou ali na sua tenda, se dispersará. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque antes de Deus te fazer crescer, irmãos, Ele quer trabalhar o seu caráter, porque é isso que quando Isaías falou, fixa as estacas, deixa bem fixo, porque quando vier uma tentação, uma tempestade, alguma situação financeira, algo que venha para te abalar, algum inimigo se levantar contra você, a sua tenda continua. Você pode até dar uma abalada, mas a sua tenda continua, e é isso que Deus quer de você, porque não adianta você ter uma grande estrutura, se você não tem uma base, não adianta você crescer muito, se o seu caráter não for trabalhado, e Deus não está tão interessado numa grande estrutura, se você não tiver caráter. Deus preza pelo caráter, e sabe o que é caráter? É você ser a mesma pessoa quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo, você é o que você é de verdade. Porque aqui na igreja é muito bonito todo mundo. Aqui na igreja eu posso ser um ótimo adorador. Todo mundo olhar para mim e falar: nossa, que bênção o Jefferson, ele é um grande adorador. Mas na minha casa é diferente. Na minha casa não deve ser diferente, melhor dizendo. A minha vida deve continuar sendo uma vida de adoração. Isso é caráter. Você ser honesto na frente dos outros, mas quando você estiver sozinho e estiver com alguma situação cercado, você ainda tem sua integridade ali firmada dentro do seu coração. E Deus quer isso. Deus não quer apenas que você cresça não, irmãos. Eu mesmo tenho esse sonho grande que eu falei para vocês, da Shalom inundar as nações com a glória de Deus, mas nós vemos aqui que Deus tem trabalhado no caráter. Deus tem trabalhado no nosso caráter, desde dos que são referência aqui em cima do púlpito, até os irmãos que muitas vezes só vêm à igreja. Deus trabalha no caráter da Shalom, amém? E aí, a terceira coisa que nós devemos entender é que devemos crer com esperança e contra as circunstâncias. Irmãos, Isaías profetizou: cante, ó estéril, você que ainda não deu à luz. Nós precisamos entender o contexto. Hoje em dia está muito comum casais não terem filhos.
As pessoas normalizaram muito isso, então para muita gente não é problema. É muito comum pessoas nem se casarem até. É muito comum as pessoas não darem prioridade para ter filhos. Hoje em dia é normal, antigamente não. E ainda hoje em dia tem muitas culturas que se você não tiver um filho, você não é muito bem visto pela sociedade. Lá no Oriente Médio ainda tem muito disso. Aqui no Brasil, no Ocidente, a gente já meio que normalizou algumas coisas assim. Nessa época era 1000 vezes pior. Era motivo de vergonha se a mulher não tivesse filhos. Era motivo de desonra até para o casal, para a família. E o Senhor, Ele fala contra as circunstâncias. Deus não usa a nossa lógica. Deus não usa a nossa lógica. Não, Deus está encaixado num quadradinho. Deus está além disso. E Ele disse: cante, ó estéreo. Lembrem-se do contexto. Pensa numa mulher que não teve filhos, assim como Ana. Ana não teve filhos, ela zombada por Penina, e o marido dela ainda tentava contornar ali a situação, mas Ana sofria por causa disso. Tanto é que quando ela foi no templo e o sacerdote olhou ela sofrendo, ele pensou até que ela estava bêbada, que ela estava meio doida da cabeça, porque ela gemia. A palavra diz que ela gemia de dor no coração por não ter filhos. Então imagina a vergonha que uma mulher estéril passava nesse contexto. E o Senhor está dizendo para essa mulher: cante e celebre de alegria. Cante, ó estéril, e celebre de alegria, exulte em alegria, porque os filhos, oh Deus, os filhos da mulher estéril são mais numerosos do que da mulher casada. Olha que coisa sem lógica. É Deus dizendo para nós aqui, Shalom hoje: cante, ó estéril. Você se sente estéril, você acha que você não está dando frutos, você acha que você não está dando frutos para a obra de Deus. O Senhor está te animando nesta manhã, dizendo: cante, ó estéril, cante contra as circunstâncias, creia com esperança. Creia com esperança, espere em mim. Cante, ó estéril, e pule de alegria, porque o crescimento nem sempre vem quando queremos ou quando achamos que é o tempo certo. E se você está num tempo desértico na sua vida, saiba que o Senhor está dizendo: viva contra as circunstâncias, creia com esperança, e você vai ver. Se você confiar em mim, diz o Senhor, você vai ver o que eu vou fazer. Os filhos da mulher estéril são mais numerosos do que da mulher casada, porque Deus não usa a nossa lógica. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! A quarta coisa que nós aprendemos aqui é que devemos trabalhar em favor do crescimento. Lá no versículo 2 do 54 de Isaías está escrito: alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação e não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, irmãos: a gente pode atrasar o crescimento? Vocês acham que a gente pode atrasar o crescimento? Fica aí o questionamento. O que é atrasar o crescimento? Quando você é empurrado por Deus para uma certa maturidade, você pode sim atrasar o seu crescimento individual. E lembre-se que quando você faz algo individual no corpo de Cristo, isso atinge também o crescimento coletivo. Enquanto você não se aprofunda na Bíblia, enquanto você não ora mais, enquanto você não é um crente fervoroso, irmãos, muita gente ao seu redor é influenciada mesmo sem falar nada. Muita gente é influenciada mesmo sem você falar nada. Você não precisa chegar para as pessoas e falar assim: eu não quero crescer. Mas pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua referência de pessoa, você acaba influenciando algumas outras pessoas a serem acomodadas também. E aí aqui Isaías profetizou: não impeça. Não impedir o que, irmãos? O crescimento. Como que a gente atrapalha o crescimento? Quando a gente não busca a maturidade e o crescimento. Quando você
percebe que Deus está te pressionando, mas você corre daquilo. E aqui eu quero deixar uma lição para vocês que eu aprendi e ainda aprendo todos os dias. Não fuja do processo, por mais que seja dolorido. Tem uma música que eu não sei se vocês conhecem, mas a cantora diz assim: eu me rendo ao processo, eu abraço a dor. A gente não pode ignorar os momentos difíceis. Os momentos difíceis vêm justamente para nos fazer crescer. Quando nós ignoramos os momentos difíceis, nós queremos viver só dos momentos bons. Os momentos bons não te fazem amadurecer. Os momentos bons são conquistas, são alegrias, e glória a Deus por isso. Você tem que viver e desfrutar disso. Mas é no processo da dor que você cresce. É como eu falei um tempo atrás aqui numa reunião do louvor, é quando o oleiro te aperta, é quando o oleiro pega o barro e ele pressiona. Isso é crescimento. Para quê? Para fazer um vaso novo. Amém? Então, se você sente que você está vivendo um tempo de pressão na sua fé, você está vivendo um tempo de prova, você está se sentindo testado na sua fé, entenda que Deus está te pressionando. Não está confortável? Se rende ao processo. Se rende ao processo. Não fuja do processo, porque é isso que vai te fazer pular de nível, subir de nível. Amém? E aqui o Senhor diz: não impeça, ou seja, não seja um empecilho, firme bem as estacas. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus trabalha no silêncio. O que isso quer dizer? Pulando um pouquinho nos versículos, lá no versículo 8, está escrito assim: com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Quando os momentos difíceis vêm, irmãos, e Deus não responde nossas orações, Deus não fala absolutamente nada, Deus não usa ninguém, às vezes até as palavras de domingo parece que não está falando nada com a gente, parece que Deus está tapado, Ele não está ouvindo nada, não está ouvindo nossa oração. Ele continua trabalhando no silêncio. Amém? Deus continua trabalhando no silêncio, e é nesses momentos que a nossa fé é provada. É quando Deus não está falando. Porque quando Deus fala para você assim: filho, vai lá e faz alguma coisa, gente, é muito fácil. Você vai lá e faz, você está seguindo uma ordem. Mas e quando Deus não está falando? Quando Ele está em silêncio, Ele continua trabalhando. E qual é o nosso papel? Esperar nele. Amém? Esperar nele mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. E nunca esqueça que Deus é misericordioso. Aqui o próprio Deus disse: eu escondi a minha face por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo para nós assim: mesmo que eu não esteja respondendo às suas orações, eu continuo sendo bom, eu continuo sendo perfeito, eu continuo sendo soberano sobre tudo. Ah, Deus, mas está tudo em silêncio, nada está acontecendo na minha vida. Eu continuo sendo o mesmo, eu não me abalo. Amém? E a validação de Deus, nós temos que entender que nem sempre ela é barulhenta. A validação que Deus dá para a nossa conquista nem sempre vai fazer um grande alarde, porque a validação e a credibilidade que Deus dá para o nosso crescimento é construída. Vou falar mais uma vez, irmãos, olha só essa lição importante. A validação que Deus dá para o nosso crescimento, ela às vezes não é barulhenta, porque ela é construída. Ela é construída. É como se você montasse um quebra-cabeça todos os dias, colocasse uma peça hoje, colocasse amanhã, até você ver a obra completa. Quando você vê a obra completa, você dá credibilidade para o artista. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Às vezes Deus não vai fazer um grande barulho na sua vida enquanto você está nesse processo, mas você está sendo construído. Se você se render ao processo do crescimento, você está sendo construído para lá na frente, não as pessoas apenas,
mas o próprio Deus validar a sua conquista. E, irmãos, quando Deus valida a sua conquista, quando Ele assina embaixo, não tem quem faça aquilo ali ser inválido, porque o próprio Deus valida a nossa conquista, o nosso crescimento. Deus dá credibilidade para quem é obediente e submisso ao processo. Você quer ter credibilidade? Às vezes a gente faz as coisas e acha que as pessoas não estão dando muito reconhecimento. Irmãos, é o processo. É o processo. A gente não tem que viver só de elogios e de validação das pessoas. Nós temos que entender que esse processo ele é silencioso. Só que lá na frente, Deus vai validar. Amém? E a última coisa que nós devemos aprender é que nós devemos viver com convicção da promessa. Lá em Isaías 54:3 está escrito: você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que povoe as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Porque no início, irmãos, quando nós começamos a construir, nós temos a sensação de que não vai dar certo. Nós temos a sensação de que é meio em vão tudo que a gente está fazendo, porque a gente precisa de uma validação das pessoas, mas o início é assim mesmo, amém? O início é assim mesmo. Muitas vezes no início a gente sofre solidão, no início as pessoas não entendem o projeto que a gente está criando, e aí as pessoas não compram a nossa ideia, as pessoas não vêm com a gente espera que as pessoas... Nossa, legal, vamos fazer isso aí para a glória de Deus. Mas não, muitas vezes as pessoas nem entendem o propósito. E às vezes a gente se sente solitário no processo. A gente se sente sozinho no processo, esquecido às vezes até. Mas nós temos que entender que Deus está conosco mesmo no silêncio. O crescimento, lembra que eu falei para vocês que ele é construído e muitas vezes é em silêncio. Você não precisa muitas vezes das pessoas te falando ali o que deve fazer, mas Deus está do seu lado. A palavra diz, ela é bem clara: eu jamais te abandonarei. Senhor, mas fazer a tua obra está tão pesado para mim, mas Deus prometeu: eu jamais te abandonarei. Vocês creem nisso? Aleluia! Então Deus, validando esse crescimento, lembre-se que tudo é direcionado por Deus. Não tente crescer de acordo com a sua cabeça, porque a Bíblia já diz: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Então, se nós fazemos tudo sem a direção de Deus, nós estamos confiando no nosso próprio braço, e aí Deus não valida essas coisas. Se você constrói algo seu sem a permissão e a vontade de Deus, Deus não valida. Você pode até ser bem sucedido, você pode até ser aí uma pessoa de sucesso, mas muitas vezes não vai ter aprovação de Deus, porque sucesso para Deus não é você ser conhecido. Pode ser também, mas não é só isso. Tem muitas pessoas que não têm um nome relevante, mas elas são aprovadas por Deus, porque elas têm caráter, elas têm o dia a dia aprovado por Deus. E aí, irmão, se Deus valida o seu crescimento, olha, presta atenção nisso, o próprio Deus levanta recursos. Você precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus? Você precisa de recursos financeiros? Deus valida isso também. Deus levanta recursos se necessários, Deus envia pessoas. Jesus mesmo disse: ore para que o Pai envie trabalhadores, porque a seara é grande. Então, você tem que evangelizar para ganhar pessoas? Sim, mas Jesus disse: ore para o Pai trazer trabalhadores. Ore para o Pai trazer trabalhadores. E eu oro para que Deus traga trabalhadores, talvez pessoas já preparadas, já discipuladas por outras pessoas, mas submissas à vontade de Deus, para que venha aqui na Shalom e trabalhe junto com a gente. Então, Ele levanta recursos, pessoas, dinheiro e estrutura, porque no início e por algum tempo pode até parecer solitário, mas o final da sua conquista e do seu crescimento direcionado por Deus não é um final de vergonha e de derrota. Ele mesmo profetizou para o povo de Israel aqui em Isaías 54: você não sofrerá humilhação, você não sofrerá humilhação, você não será envergonhada, porque a honra que vem de Deus é pública. Às vezes esse processo do crescimento ele é cansativo por
por ser você e Deus apenas às vezes, mas quando Deus valida o seu crescimento, a honra é pública. As pessoas veem aquela grande tenda e elas olham para aquilo e falam: eu posso me abrigar ali, eu posso entrar ali, ali é um lugar seguro. E a construção do fundamento é em silêncio, mas a honra ela é barulhenta. Quando nós vemos Deus honrando alguém, Deus não honra assim, não, Deus honra. Lá em Efésios, eu esqueci de marcar aqui, mas estava lendo essa semana, em Efésios diz que nós devemos ser como estrelas, brilhando a glória de Deus por onde nós formos, como astros, brilhando a glória de Deus onde nós formos. Irmãos, dá para esconder uma estrela? Fala sério, dá para esconder uma estrela dentro de algum lugar? A estrela é grande, o Sol, né, a estrela mais próxima aqui, gente, é um astro gigantesco. Alguém consegue esconder o Sol? Pois lá em Efésios está escrito que nós devemos ser como estrelas para brilhar a glória de Deus numa geração corrompida pelo pecado. Então, se Deus está levantando você para brilhar como uma estrela, lembre-se que você tem que fazer tudo para a glória dele. Você tem que fazer tudo para a glória dele, porque quando você brilha, quando você aparece muito, quando você cresce muito, chega nesse lugar de crescimento, as pessoas começam às vezes até te bajular, as pessoas começam até a querer estar ali junto com você. Sabe aquele lugar de honra que você conquistou? Muitas pessoas vão chegar para você e vão acariciar o seu ego, vão falar: nossa, você é maravilhoso. Mas lembre sempre que o seu coração tem que estar rendido ao Senhor. Não importa em qual lugar da sociedade ou da igreja você se encontra, o seu coração tem que estar rendido ao Senhor, porque um coração submisso ao Senhor, mesmo que apareça muito, cresça muito e não consiga mais esconder esse crescimento, vai continuar sendo ali o filho amado pelo paizinho, vai continuar sendo ali o filho queridinho do papai. Porque Deus não quer que a gente seja soberbo, porque a soberba afasta a gente de Deus. Mas se nós continuarmos com o nosso coração como no início, e aqui para encerrar eu vou falar algo que Deus falou comigo um tempo atrás. Quando a gente começa, irmãos, a gente é tão humilde, a gente se submete a lideranças, a gente diz sim para muita coisa, a gente é tão bonzinho. Só que chega um tempo que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se empolgar com o crescimento. E o Senhor diz para nós, mais uma vez: não esqueça de quem você era no início. Você pode crescer muito, mas não esqueça de quem você era no início. Você era um filho dependente, você era um filho que pedia as minhas orientações. Quando você crescer, filho, não esqueça de quem você era no início. Aquela criança, mesmo adulto, mas continue sendo aquela criança que chegava para o pai e falava: pai, e aí, o que eu devo fazer? Pai, eu estou tão perdido, eu preciso de ajuda. Pai, e agora? Eu me sinto solitário, o que eu devo fazer? E o Senhor está dizendo: filhos, o crescimento vem, mas continue sendo dependente. Continue sendo dependente. Continue com seu coração guardado como você era no início. Porque quando você começar a crescer demais e não conseguir mais esconder esse crescimento, você vai continuar sempre voltando para a casa do Pai. Você vai sair para trabalhar, você vai sair para fazer as coisas que você tem que fazer, cumprir suas responsabilidades, mas você sendo um filho obediente, um filho submisso, você sempre vai ter uma casa para voltar, você sempre vai ter um lugar para se refugiar quando você precisar. E o Senhor está falando nessa manhã para que nós continuemos sendo dependentes dEle, irmãos. Não adianta a gente ser muito conhecido se nós não tivermos nosso coração firmado em Deus. E talvez você não tenha essa referência de um pai presente. Algumas pessoas perderam os pais numa hora inesperada, outras pessoas nunca tiveram um pai ausente.
E talvez você tenha essa dificuldade de olhar para Deus sendo um pai tão presente por causa disso. Você não tem uma referência, você não tem um espelho. Mas mesmo assim, Deus não muda por causa dos seus referenciais errados. Deus continua sendo o seu pai amado. Ele te ama. E se você quer construir algo grande, você precisa ser dependente. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de orar com vocês, porque o Senhor, além do conhecimento, Ele quer aplicar a Bíblia no nosso coração. Deus não deseja que a gente seja um grande teólogo se a gente não aplica o que a gente aprende na prática. E vamos aplicar isso no dia a dia? Nós já aprendemos muitas coisas. Esse mês foi um mês de aprender sobre o crescimento, sobre muitas coisas, e hoje aprendemos mais um pouco. E o que adianta a gente aprender muito se não aplicar? Então, quando nós sairmos daqui da igreja, lembre-se de tudo que foi pregado durante o mês inteiro. Deus quer que você cresça, individualmente, mas você lembre, é membro de uma igreja, e Deus quer usar você para fazer essa igreja crescer também. Amém? Então vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, Deus. Eu quero pedir para que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuar sendo dependentes de Ti, Senhor. Deus, nos perdoa se agora, como estamos nesse processo de crescimento, muitas vezes nós nos deixamos levar, Senhor, por algumas coisas. Nos perdoa, Senhor, se nós muitas vezes não ouvimos a Tua voz. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nós não aplicamos aquilo que aprendemos. Mas a partir de hoje, Senhor, nós nos comprometemos a dar a Ti o nosso coração. Senhor, nós não queremos controlar as coisas, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver independentes de Ti, Senhor. Mas nós queremos dar a Ti, Senhor, o controle, coroar o Rei que é devido e confiar. Nos ajuda, Senhor, a confiar. O processo muitas vezes é doloroso, o processo muitas vezes é triste, mas também no processo o Senhor nos traz pessoas para nos consolar. No processo o Senhor nos traz pessoas para nos ajudar, para nos levantar quando nós caímos. E Deus, nós somos tão gratos por isso, Senhor, porque se não fosse a Tua misericórdia, nós não conseguiríamos nem montar a nossa tenda. Mas é por causa do Senhor que nós estamos aqui, talvez com uma estrutura pequena, mas crendo que no que o Senhor disse. Cante, ó estéril, se alegre, você que ainda não deu fruto, você que ainda não deu filhos, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor, que diz que o Senhor é quem nos capacita. Então, em nome de Jesus, usa os Seus filhos, Senhor. A Tua palavra diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Usa-nos, Senhor, como os filhos, para manifestar a Tua glória, Senhor, através, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus.